Boa noite. Hoje, quinta-feira, são 19h30. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo, na sua origem, natureza e mecanismo. Tudo isso na ótica espiritual. Estamos dando um intervalo no estudo dos nossos centros de forças, né? No reino nominal. Para dar uma estudada nas energias, né? Mostrando como acontecem as doenças, as curas, quais as causas, né, e os efeitos. Então, nós vamos estudar hoje a Equinauri. Diz a lição: existe as energias que dominam a constituição da matéria orgânica e as energias que dominam a constituição da matéria inorgânica. Encontra-se em torno do homem ou na natureza uma energia que na constituição orgânica é a condensadora dos elementos que formam as células e, em consequência, a carne e também os ossos. Esta energia é a Equinauri, que é um aspecto do éter prana. Ela é positiva e insensível a todas as energias, como demonstra pela seguinte experiência, demonstrado. Ao aplicar uma agulha metálica, a dor é sentida apenas nas camadas afetadas pela energia táctil. Uma vez ultrapassadas essas camadas, a sensação cessa. O mesmo ocorre com os grandes ferimentos. Quando, pela ação da necessidade, forma um órgão ou um corpo, une-se a ela a energia táctil, que é um aspecto do éter vayu, também positiva, mas de movimento diferente, formando as três camadas sensitivas que se encontram na derme, epiderme e pele. O homem pode usar a Equinauri e criar elementos de matéria orgânica úteis para si ou seus semelhantes. Almas desencarnadas podem utilizar o ectoplasma de um indivíduo e, com a energia Equinauri, construir um corpo físico tão perfeito quanto o de qualquer pessoa encarnada, revestindo-o com essa energia e unindo-se à energia táctil. Esse é o estudo que nós vamos fazer agora. A mensagem é curtinha, né? Mas tem muitas informações, né? Vamos ver aqui. Existem as energias que dominam a constituição da matéria orgânica, né? E energias que dominam a constituição da matéria inorgânica. Quem constitui a matéria orgânica é a Equinauri, que é um aspecto do éter prana, certo? É um aspecto do éter prana. Então, vejam bem, existe também a energia que nós vamos estudar na semana que vem, que é a Uasakaya, que ela que constitui a matéria inorgânica, os minerais por aí. Certo? Então, veja bem, diz aqui, né, que nós estamos, né, imersos, a gente vai ver isso mais tarde, né, que nós estamos imersos nessas energias. Aí fica a pergunta, né, por que a energia Equinauri e a energia Uasakaya são aspectos do éter prana? A Equinauri é positiva e a Uasakaya negativa.
A Equinaure condensa a matéria orgânica e a Uasakaya condensa a matéria inorgânica. Por que isso? Se ambas são, né, aspectos do Eterprana, certo? Então nós vamos dar uma olhada aqui para a gente ver desde o princípio, né? Princípio de tudo. Então nós temos aqui um próton, né? Nós já vimos que os prótons são constituídos dos 5 éteres. Tudo no universo, toda matéria no universo tem origem no átomo. E todo átomo, as partículas do átomo, como neurônio, né? Nêutron, próton, e pósitron e o elétron, tá certo? Então, o princípio é o pósitron, que está aqui, que nós vamos estudar e nós vamos ver o sentido da evolução para a gente perceber, né, por que a condensação da energia orgânica, da matéria orgânica e a matéria inorgânica, tá certo? Então, veja bem, o princípio de tudo é o pósitron. Eu vou passando aqui, porque está na sequência aqui, para a gente ver. O pósitron evolui, aí quando está descondensando, está evoluindo, ele emite elétrons. Quando ele emite elétrons, passa a ser próton, tá vendo? Passa a ser próton, porque já tem, veja que os átomos etéricos já têm órbitas, certo? E nessas órbitas tem o elétron, que ele gira em torno desse núcleo. Nós vamos estudar detalhadamente, uma revisão, né, que já estudamos isso, tá certo? E vejam que o elétron, ele está aqui na camada, que aqui é a energia cinética, que é emitida pelo movimento do próton. Esse movimento aqui desse corpo, do próton, ele gera essa energia cinética, e os elétrons ficam girando aqui. Então, quando vai realizando o trabalho, vai evoluindo, olha o que é que ocorre. Os elétrons vão entrando, tá? Aí passa a ser nêutron, olha. Tá vendo? Passa a ser nêutron. Vou descer um pouquinho para você ver aqui, nêutron, tá vendo? Por que nêutron? Porque a parte externa dele é neutra. No próton, o núcleo é positivo e a eletrosfera, onde estavam os elétrons, é negativo. Agora aqui dentro, ele é positivo e os átomos etéricos que estão aqui são negativos. Então, o positivo e o negativo está aqui dentro. Aqui fora ele é neutro, não é nem positivo nem negativo. Mas dentro dele existem as duas polaridades. Tá certo? Aí veja bem, aí vai descondensando, né? Os átomos etéricos vão descondensando, e o elétron vai se aproximando deles, né? Veja bem, aí o que vai ocorrer? Aí ele vai passar para ser um pósitron final. A diferença do pósitron inicial, primeiro lá, e o pósitron final é o quê? Que esses elementos estão todos juntinhos. Aqui nós colocamos assim, mas isso aqui está bem rarefeito, quase energia, está certo? Lá é denso, no próton é denso, no pósitron é denso, muito denso, é o mais denso possível. E aqui já está mais energia, tá certo? Isso aqui ele para, né? O movimento para, aqui o movimento para, e ele se dissolve. Isso aqui dissolve no prana, isso aqui no prithvi, isso aqui no teja, no vayu, no apas, tá certo? Então veja bem, é exatamente isso que constitui, né, a matéria orgânica e a matéria inorgânica, certo? Então, quando esses elementos aqui estão densos, né, certo? Eles têm um movimento que ele gira em torno do eixo dele e um movimento que ele gira em torno daqui, ó, tá certo? Não são dois movimentos que tudo tem? Ele movimenta aqui e movimenta aqui, certo? Então veja bem,
Quando ele quando ele está ainda denso, né, ele é envolvido, né, esses elementos aqui são envolvidos pela energia Uasakaya, pela densidade dele, né, pela densidade, a energia Uasakaya. Então aí ele constitui a matéria inorgânica, certo? Quando ele chega num nível de desenvolvimento, de evolução ou descondensação, fica mais rarefeito, quer dizer, menos matéria e mais energia, porque isso aqui é energia do prana, ela vai se dissolvendo, ela está condensada aqui, vai descondensando como uma pedra de gelo, né? Vai descondensando pelo movimento do elétron, é o elétron que realiza esse trabalho, né? Quando chega um ponto em que já está bem rarefeito, aí já não tem a matéria, o Asakaya não tem mais condição de condensar isso aqui, porque ela está bem sutil, elas se escapam, né? Então tem que vir uma matéria mais sutil, uma energia, né? Uma energia que é a matéria mais sutil, para condensar ela. Aí vem a Equinaure para condensar, e a Equinaure já forma, né, a matéria orgânica, tá certo? Então vamos ver, né? Existem as energias que dominam a construção da matéria orgânica e as que dominam a construção da matéria inorgânica. Então o que é que faz isso, né? É a velocidade da vibração dos átomos, né? Tá certo? Aqui vem, ó, encontra-se em torno do homem ou da natureza uma energia que na constituição orgânica é condensadora dos elementos que formam as células e, em consequência, a carne e também os ossos, que é ela, Equinaure, né? Essa energia é Equinaure, que é um aspecto do prana e é positiva. É insensível a todas as energias, né? Como demonstra a experiência, que é uma agulha, então uma injeção dói na pele, mas depois não, tá certo? Ou às vezes ultrapassado nas camadas, aí. Então o que ocorre, tá certo? Por que, né, que a Equinaure é positiva, certo? E a gente vai ver o Asakaya é negativa, tá certo? Por que isso? Porque é positivo e negativo. A gente estudou na semana passada, né, que existe essa harmonia dos contrários, né, das polaridades, não foi? Estão percebendo? Então veja bem, aí nós vamos ver aqui agora o princípio, quando começa essa lei, né, no universo, né, das polaridades e da harmonia que existe entre essas polaridades. O princípio, né, que a gente está estudando a origem de tudo, não é verdade? Então nós vamos ver aqui, né? Deixa eu ver. Ali. Eu vou ver se é aqui no 6, certo? É aqui no 06. 06. Então, desculpando aí, porque Gilberto está patinando ainda nessa aqui. Aqui, a esfera rarefeita, né? O movimento da esfera. A esfera rarefeita é Deus, é energia de Deus, não é energia criada pelo movimento de Deus, não, é Deus. Então, o que é que diz aí? Deus que criou energia, energia positiva, tá vendo? Deus é energia positiva. Quando ele criou a esfera rarefeita de energia positiva, que é ele, o movimento da esfera rarefeita criou a primeira energia do universo, que é a cinética, né? A energia do movimento. E aí veja o que é que ele diz aqui, ó. Tá certo? Criando uma esfera rarefeita, passando a existir como um poço de energia positiva, a esfera rarefeita, alimentada por ele, Deus, para a criação e manutenção do universo. Tudo tem, o princípio do universo está aí, né? Manifestando com isso uma separação entre a inteligência divina, que está lá, Deus na esfera rarefeita,
que é uma manifestação fenomênica positiva, ou a luz, e as partículas do absoluto. Lembram que a esfera rarefeita começou a dar movimento de rotação às partículas? Então, e as partículas do absoluto, que é a manifestação negativa ou trevas para a geração da coletividade de todas as potências divinas, a essência do universo. Certo? Então, no princípio é positivo, e a criação da esfera criou as matérias, né, que é o polo negativo. Tá certo? Então, veja bem, a Shebna, ele diz o seguinte, que tudo no universo é matéria, tudo. Ele considera as energias só Deus. Toda a criação de Deus, as energias, a cinética, cósmica, prana, vayu, os éteres e tal, ele considera como é relativo, ele considera matéria, sem densidade alguma quase, né? Estão entendendo assim? Então, a origem do positivo e negativo foi aqui. A esfera rarefeita criou uma energia negativa a ela, né? Que ela é positiva. Então, o que é que a gente entende aqui? Tem a norma, né, que diz assim, toda energia criada, no caso aqui, é inferior à criadora. Tá certo? Então, a gente pode usar essa norma e dizer assim, toda energia criada aqui é negativa em relação à criadora. Percebe? Toda energia criada é negativa em relação à criadora. Tá certo? Então, vamos ver aqui. Não, Gilberto, é aqui, o Gilbertinho. Acho que é 197. Tem que decorar tudo, porque senão a gente morre na praia. Tá certo? Então, diz assim, ó. Não, essa aqui é doença de cura. Esse a gente estudou na semana passada, não foi? A gente está estudando essa aqui, né? Essa energia é a Equinaure, um aspecto do prana, que é positivo. Tá certo? Agora veja bem, eu vou passar aqui para a gente ver, né? A energia Uasakaya, deixa eu ver onde é que ele diz assim, né? Aqui, com a Uasakaya, que é negativa, tá vendo? O Asakaya é negativa e a Equinaure é positiva. Quem está estudando, né? Equinaure é positiva. Agora, se eu faço uma pergunta, né? Veja bem, se as duas são aspecto do éter prana, tanto a Equinaure quanto o Asakaya, a gente já viu que a Equinaure condensa a matéria orgânica porque tem a maior vibração do que o Asakaya, né, que condensa a matéria inorgânica. E por que a Equinaure é positiva e o Asakaya é negativa? Porque dentro desse aspecto, a energia Equinaure é a criadora da energia Uasakaya. Então, a Uasakaya é inferior em vibração e é negativa em relação a ela. Então, tudo no universo é assim. Tá certo? Aí diz assim, a energia táctil, que também é positiva. A energia táctil, mas a energia táctil já é do vayu, não é mais prana. Tá certo? Não é prana, né? É aspecto do vayu. E então ela é positiva porque quem as energias do vayu? Vocês lembram? Né? Tem a energia táctil, tem a energia imaginária e tem a energia sensitiva. Ora, se a energia táctil é positiva, então ela é criadora de uma dessas.
né? Ou né, a imaginária ou a sensitiva, tá certo? Também, mas de movimentos diferentes. Percebe agora? Então vamos ver aqui porque elas são, uma é positiva, outra negativa, que diz que as duas positivas não aconteceria nada, as duas negativas não acontece nada, né? Elas não se combinam, né? Então aí o que é que acontece? Ela diz que é um movimento diferentes, né? Aí nós vimos assim, vamos ver aqui. Olha, primeiro, o movimento diferente. Vamos ver primeiro isso aqui, né? Olha, se você traçar um eixo aqui, tá? Um eixo cartesiano aqui, tá? Então, olha, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, na verdade. Então, veja bem, olha, o Prithvi está aqui no eixo X, ou seja, 0 graus. O prana, ele está aqui no eixo, né, 90 graus. Então eles têm movimentos diferentes no universo, tá certo? Esse aqui, o Apas, ele tem o mesmo movimento na mesma direção do Tejas, mas para baixo. Bom, ora, se a gente criar aqui um gráfico cartesiano, aqui é o primeiro, né? Aqui é o segundo, né, quadrante. Então, se aqui é 90, aqui é 180 para baixo. Não chega a ser 180, mas é quase próximo, né? Aqui, olha, vem o terceiro quadrante, que já é de 180 a 270. Então, o Vayu está girando nessa direção. E o Tejas, né, que ele está entre 270 e 360, ele está girando nesse intervalo aqui. Então tem um movimento diferentes, movimento de rotação, de translação diferentes, né? Agora veja bem, mas eles têm movimentos diferentes, né? Vamos ver aqui. Além desses movimentos, ele tem um movimento de vibração diferentes, tá certo? O movimento de vibração diferente. Então vamos ver aqui. Quer dizer, as ondas deles são diferentes, né? Repara, olha, tá vendo? Então veja bem, olha, aqui a onda quadrada, quem é? É o Prithvi, né? Ele vem aqui, olha. Aqui é um ciclo, quando ele faz isso, tá aqui um ciclo. Aqui ele vem, olha, um ciclo ou uma vibração, que a gente fala vibração. Então diz assim, o Prithvi aqui, esse espaço daqui até aqui é 1 segundo, tá certo? Sempre 1 segundo. Se esse espaço viesse até aqui, certo? Fosse grandão aqui, seria 1 segundo. Tá entendendo? Não importa que é o tamanho, que é 1 segundo. Gilberto, então se fosse aqui a metade era meio segundo, não, seria 1 segundo mesmo. Tá certo? Então a gente fala em vibração e fala em frequência. Não é verdade? Então aqui é vibração. Qual é a frequência dessa vibração? Tá certo? É 2 ciclos ou 2 vibrações. A gente pode contar assim, ó, um ciclo, tá certo? Termina aqui, começa o outro. 2 ciclos, ou simplesmente pega aqui, ó, um ciclo, 2 ciclos, pelos picos ou pelos fundos, como se fossem ondas, tá certo? 2 ciclos. Então, a vibração ou a frequência vibracional dessa representação aqui, a vibração é de 2 ciclos por segundo. Se tivesse 10, a frequência seria 10 ciclos por segundo, 1000 ciclos por segundo, certo? Então a onda quadrada, olha a outra onda aqui, tá certo? Aqui já é o Apas, né? Um senoide da hora, um senoide, tá? Então olha, quantas vibrações tem aqui, nesse espaço aqui de 1 segundo? Quantas vibrações tem? Olha, 1, 2, ou se você quiser, 1, 2.
Então a frequência de duas vibrações, tá certo? É aqui, esse triângulo aqui a gente chama dente de serra, né? O triângulo ou dente de serra, né? Aí diz assim, ele vem aqui, é um, aqui dois, então a gente pode contar, a frequência, 2 em um segundo, 2, porque esse eixo aqui, ó, é o eixo do segundo, do tempo, e aqui da amplitude, né? Já lembra da vontade? Quanto mais alta aqui, maior é a vontade, tá certo? Estão entendendo assim? Então, quando ele diz que o Vayu, o Ether Vayu, também positiva, mas de movimento diferente. O Vayu não está aí e nem o Prana. Interessante, né? Justo os dois que faz dar um exemplo, né? Não estão aí, porque o Vayu, ele é uma esfera azul girando no eixo, tá certo? Vou botar aqui de novo para a gente ver. Ele é uma esfera azul, né? Ele forma uma esfera aqui, ó, tá certo? Forma uma esfera, né? Agora, ele vai se formando assim, na espiral, sabe qual é? Sabe qual é? Uma esfera, uma espiral, chega no máximo, né? É assim. E o prana é um disco, tá certo? É um disco, pontilhado, no caso, certo? Então, são movimentos diferentes que eles têm. Tá dando para entender? Tá certo? Então, aí vem mais adiante, né? Vamos vendo aqui. Aí vem mais adiante. A utilização da energia equinaure é interessante, né? Além ela formar, né? Ela forma a energia, ela forma a matéria orgânica, mas quando ela entra em contato com o Azakaya, ela fica dura, porque a Azakaya é dura, ela deixa a matéria dura, a carne fica dura. A gente vai ver no estudo dela, da Azakaya, tá certo? Então, a utilização aqui da equinaure. As almas desencarnadas podem utilizar o ectoplasma. Nós temos, né, encarnado, nós temos ectoplasma. É o ectoplasma de uma pessoa e com a energia equinaure construir um corpo físico, veja bem, tão perfeito quanto o de qualquer pessoa encarnada, revestindo com essa energia e unindo a ela a energia táctil. Veja bem, uma alma desencarnada, ela tem o perispírito dela, não é verdade? E ela tem um centro de força dela, não é verdade? Porque ela pega os centros de força, quando vai encarnar, pega o centro de força que gravitam na natureza. A gente vai estudar a encarnação e desencarnação, a gente vai estudar, certo? Então, quando a alma vai encarnar, ela pega o centro de força dela que está gravitando na natureza. Gravitando como, Gilberto? O prana está no éter prana na natureza. O vayu está no o prana, quer dizer, o braquial, está no prana, né? O frontal, que é o vayu, está no vayu. O epigástrico, que é o branco, está no apas, né? O prithvi, que é o amarelo quadrado, né? A onda quadrada, tá? Que é do coração, do cardíaco, está no prithvi. Está entendendo? O tejas está no tejas. Então ele pega esse centro de força para encarnar. Ora, se ela tem capacidade de fazer isso, a gente usa a mulher, né? O homem e a mulher, a natureza usa o homem e a mulher, perdão, para criar um corpo físico, né? Na mulher. Mas quando a alma ela é bem evoluída, tem um conhecimento elevado, ela pode
excepcionalmente fazer isso, utilizar o ectoplasma de uma pessoa para ela, se ela quiser se apresentar. Vamos dizer, ela está numa reunião de pessoas céticas, né? Prove que existe a alma, que é o que Jesus ressuscitou, coisa assim. Então ela pode excepcionalmente, se a necessidade exigir, se for propício para que ela faça esse trabalho, para tirar a dúvida daquelas pessoas céticas, então ela pode usar o ectoplasma das pessoas que estão ali, né? E pegar o centro de força dela e criar um corpo de ectoplasma. Até aí ninguém está vendo ela de ectoplasma, certo? E coloca o centro de força dela, né? Cada centro de força tem fugiu a palavra, é azulzinho, piscinho, né? Os sistemas, né? Desculpa, de vez em quando dá um branco. Aí vem o sistema epigástrico, circulatório, né? Por aí, na verdade. Tem o braquial, que é, né, o sistema respiratório, por aí. Então ela pode usar o centro de força e com o ectoplasma ela criar o corpo, né, que vai ter a matéria. Então quando ela cria esse corpo de ectoplasma, usando o ectoplasma das pessoas que estão ali, ela aí pega e atrai a equinaure, que é a condensadora da matéria orgânica, né, e condensa a matéria orgânica cobrindo o ectoplasma. Ela aí aparece, certo? E ela aí pega, né, e coloca a energia táctil, certo? Jesus Cristo, o corpo dele, ninguém sabe para onde foi, né? Depois ele apareceu para os apóstolos, né? Então ele fez isso, tá certo? Ele fez isso. E houve a necessidade dele fazer isso, né, porque tinha aquele seguidor dele que era cético, né, que não acreditava, eu só acredito no que eu vejo e no que eu pego, né? Então ele pegou, fez isso e disse, né, aquele seguidor dele, né, Tomé, ele virou para Tomé e disse: Tomé, eu estou aqui, está me vendo aqui? Aí Tomé disse: estou vendo, mas eu só acredito se eu pegar. Eles estão pegando. Aí ele pegou no corpo dele mesmo. Por quê? Porque ele fez esse trabalho, tá certo? Ele fez esse trabalho. Percebe assim? Então existe uma infinidade quando a alma está encarnada. Por exemplo, uma pessoa, né, você ou qualquer pessoa está com algum órgão, né, doente, condenado. Então, uma alma dessa evolução, desse desenvolvimento espiritual ou energético, se ela quiser e houver a necessidade, ela pode fazer esse trabalho e criar um órgão do cidadão que está doente e colocar no lugar, tá certo? Colocar no lugar. Então a pessoa fica curada, tá certo? Então um outro detalhe, né, da passagem de Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro, tá certo? Eu vou botar aqui o homem, né? Ele ressuscitou Lázaro. O que foi que ele fez? Tá certo? Veja bem, ele olhou Lázaro e Lázaro, para todo mundo, Lázaro já estava morto, né? E já estava até cheirando mal. Mas ele viu que Lázaro não estava morto definitivamente, tá? Porque a gente só morre quando esse centro de força e esse desligam, né?
o coronário e o umbilical. Enquanto esses dois centros não desligarem, a pessoa não desencarnou ainda. Então, Gilberto, mas estava apodrecendo, sim, porque o circulatório não estava mais alimentando, o braquial não estava mais alimentando, o epigastro não estava mais alimentando, mas a vida ainda existia porque estava ligado ao espírito, né? O espírito à alma, que isso aqui só desliga na segunda morte. Então ele vem aqui. Aí o que ele fez? Ele pegou e preencheu os centros de força de Lázaro, né? Vayu, Prana, Prithvi, Apas, tá certo? E alimentou aqui né, a energia cósmica. Ora, quando ele encheu o centro de força de energia, é como se fosse a bateria, né? Aí o braquial, o sistema respiratório, ele preencheu a bateria, aí a energia, né? A energia que ele deu no corpo físico, que é na matéria que já estava, né, se decompondo, já estava, né, passando, ela se regenerou pela quantidade de energia, as células foram regeneradas pela quantidade de energia. A gente vai estudar isso na última aula, está entendendo? Desse assunto, né? São várias aulas por esse assunto, tá? Então eu só estou antecipando, né? Porque é milagre isso? Não, é ciência. Ciência espiritual. Tudo no universo é ciência, tudo é lei, né? Tudo é energia, tudo é vibração, tá certo? Então, quando você não conhece, né, a religião, não conhece essa ciência, ou conhece e não demonstra, não quer demonstrar, né? Aí diz, foi milagre. Mas milagre não existe, existe realização da natureza, né? Existe realização da natureza, não existe milagres, como do jeito como colocam, né? Tá certo? Então, veja bem, um outro detalhe que eu quero apresentar aqui, né, é sobre né, a condensação do prana, né, dos átomos etéricos, né? Deixa eu ver aqui, para ficar tudo bem explicado, né? 08, acho que é isso. Tá certo? Veja bem, na condensação desses elementos aqui, qualquer um deles, eu vou citar vou pegar o Prithvi aqui, tá certo? Quando o éter Prithvi, né, que ele está, né, como o rio revolto, né, as energias, os éteres estão assim na natureza. Então ele cria brechas, né, no rio, né? A gente na correnteza cria aquelas brechas aí cria um vórtice, fica girando, né? Então no éter Prithvi, o que foi criado esse vórtice, e esse vórtice começou a girar e atrair, né? Como ele foi criado no éter Prithvi, ele girando, ele foi atraindo para dentro o éter Prithvi, e junto com o éter Prithvi as partículas do absoluto, tá certo? As partículas do absoluto. Então existe, não é a força de compressão, veja bem, porque né, o vórtice ele atrai para o centro, ele suga, ele puxa para o centro, né? Não é uma força de fora para dentro, é de dentro sugando né, quem está fora. Então essa é a energia da coesão, né, que é criada pelo vórtice. Existe essa coesão, mas no universo existe, né, chega a um ponto em que essa energia não pode ser mais, né, condensada ou aprisionada, chega no limite, satura, não é verdade? Então existe essa força de repulsão, né? Então vamos ver aqui, eu separei aqui para a gente ver, né?
a energia, as leis, né, que falam disso, né, a involução. A involução é a condensação, né? Olha, quando a geração da energia cinética, a gente está falando dos locas, né? Foi criada a lei importante na formação e manutenção do universo, que é a lei da involução. Ou seja, tudo está baixando a vibração, diminuindo a vibração. Lembra a vibração que a gente falou? 2 vibrações, 2 ciclos, né? Então vai baixando, vai diminuindo a vibração. Isso a energia vai sendo aprisionada, tá certo? Então essa energia que vai sendo aprisionada, ela está evoluindo, tá? Né? Aí ele continua aqui, ó, onde toda energia criada é inferior à criadora, a gente já falou isso, né? É através da manifestação dessa lei que os lokas e os planos de energia da natureza são criados. Então a gente viu que a energia cósmica criou a energia cinética, que a energia cinética criou o prana criou o vayu, o priti, o apas, elas evoluíram e criaram o tejas, né? Então a energia cinética, ela é negativa em relação à esfera rarefeita, que é positiva, é Deus, né? Mas ela criou a energia cósmica. Então a energia cósmica é negativa em relação a ela. Ela passa a ser positiva, porque é criadora, em relação à energia cósmica, porque a energia cósmica é criada. Onde toda energia criada é inferior, a gente pode substituir aqui, onde toda energia criada é negativa, né, em relação à criadora. Como não pode ficar 2 polos negativos, um é negativo, outro é positivo. Lembra do próton, que a gente falou, do nêutron, né? Que fica as 2 polaridades dentro, tá certo? Então chega um ponto em que equilibra, aí a gente vai ver aqui, ó, vai condensando, até aí já se manifesta a lei da saturação. Aí, quando num vórtice as partículas do absoluto, né, e o éter alcança o limite em que as forças de atração, que é coesão, e repulsão, elas se anulam, tá? A repulsão não tem força para repulsar, e de atração não tem força mais de atrair a energia, equilibram, se anulam, se neutralizam, né? A lei de coesão não tem mais força para atrair, manifesta a lei de saturação, densidade máxima, saturou, tá certo? Equilibrou. Quando ela satura, então a força de atração e a força de repulsão se equilibraram ali no meio entre as duas, né? Então vamos ver aqui, elas se equilibraram, né? Então vamos ver, quando as forças de coesão e repulsão em um vórtice se igualam, neutralizam, equilibram-se, manifestando a lei do equilíbrio. Então nenhuma atua mais sobre a outra, elas estão com forças iguais e contrárias, certo? Então aí o que é que acontece? Se manifesta a lei da liberdade, ou seja, quando ninguém mais faz pressão sobre o outro, surge a lei da liberdade, né? Então a lei da liberdade se manifesta no instante em que as forças que atuam no sistema se acham equilibradas. É o limite em que as forças iguais e contrárias se equilibram. A lei do equilíbrio se anulam para dar início ao processo de evolução. Então lá entra a liberdade, e com essa liberdade que as partículas do absoluto já não sofrem mais pressão alguma, ela começa a entrar no sistema de evolução, ou seja, o movimento de evolução. Elas começam a girar em torno, né? Elas estão girando em torno do eixo delas, e elas começam a girar em torno daqui, ó, do centro, né? Ela porque equilibrou a força de atração com a força de compressão. Eu estou me referindo aqui dentro, né, o próton, né, o pósito.
É aqui dentro que as partículas do absoluto estão. Então, o éter, o vórtice, não tem mais força de atrair o éter, Piriti, no caso, quem está estudando. E por não ter mais, é porque equilibrou a força contrária, que é a repulsão. Então, eles têm liberdade de começar o movimento de rotação aqui dentro, fazendo com que o corpo do próton, do átomo etérico, comece a girar também. Quando ele começa a girar, começa a descondensar, emitindo energia, tá certo? Aqui aí vem aí é evolução. Ele começa a emitir energia, né, criando as órbitas, e nessas órbitas tem os elétrons, tá certo? Perfeito assim? Então, a alma, a gente pode, né, o desencarnado ou encarnado, a gente pode, tendo o conhecimento, né, pode fazer, né, qualquer coisa, como ele diz aqui, né? A gente pode usar, né, o ectoplasma e o indivíduo, né, que é equinário, e construir um corpo tão perfeito como qualquer um outro. Por quê? Porque ela faz igual o perispírito dela, da alma, né? Usa o ectoplasma e depois reveste. E inclusive porque as formas que estão dos centros de força que estão gravitando na natureza, os centros de força, eles têm as formas dele, mas as formas não estão preenchidas. Quem preenche as formas com a matéria, né, é o chakra sagrado, né? Mas a gente vai ficando por aqui para não complicar muito, né? Mas eu fiz esse repeteco aqui para a gente ir lembrando de todo esse processo, né? Para a gente ir acompanhando, né? O porquê das coisas. Então nós vimos porque a equinaurio condensa matéria orgânica, porque o azakaia condensa matéria inorgânica. Nós vimos o princípio da involução ou da criação da matéria e vimos o momento em que chega no equilíbrio, na saturação, equilíbrio, lei de liberdade, movimento de descondensação, e aí começa a evolução, tá certo? E a equinaurio nós vimos que ela é positiva em relação à energia Uasakaya, porque ela criou a Uasakaya. Então, toda energia criada, que é o Uasakaya, é inferior, ou seja, ou é negativa à criadora, que é a equinaurio. Então, o Uasakaya negativo em relação à equinaurio, tá certo? Então, meditem sobre isso, né? Recebam um abraço essênio e até a próxima quinta-feira, se assim o bom Deus permitir.